Ele ficou muito famoso pela sua atuação como bispo. Como foi a atuação de São Francisco enquanto bispo da Diocese de Genebra? E como ele chegou à introdução à vida devota, Filoteia, que é um clássico, né, da vida da literatura cristã. Sim. Então, é o seguinte, São Francisco de Sales, né, viveu muito pouco tempo como sacerdote, né? Por conta da sua grande capacidade, ele passou por uma prova, né, em Roma, e foi considerado, vamos dizer assim, de grande capacidade e, portanto, nome para ser bispo. E o bispo de Genebra, né, então, vendo a necessidade também por conta da sua saúde e idade, então, nomeou, pediu para o Papa nomeá-lo, né, como bispo coadjutor com direito de sucessão, né? Ele, como bispo, ele manifestou, e era uma das características, né, uma das dimensões pessoais de São Francisco, Dom Bosco, São João Bosco, né, quis imitá-lo, foi o zelo pastoral. Então, na história da vida dele como bispo, se diz que ele teria tido a capacidade, naquela época, percorrer todos os anos a sua diocese, né? E desse percorrer diocese, naturalmente, que com os meios que havia naquela época, entende? Cavalo e outras coisas, né? Em todo caso, o seguinte, alguns fatos assim interessantes dele, né? Por exemplo, que ele, então, nessas andanças dele, teve que uma noite dormir numa árvore, né, segurando da maneira que podia para não cair por conta dos lobos frequentes que apareciam naquela região, né? Chama-se Fiorete, algumas coisas engraçadas da vida do santo de São Francisco de Sales. Outro também, por exemplo, numa época de grande neve, para atravessar as pinguelas, né? Isso para não cair, eles teria, dizem, né, que ele teria atravessado a pinguela de 4, né, para não cair, né, num lago gelado que poderia romper o gelo e ele ficar lá dentro, né? Para dizer o seguinte, que em todo caso, na vida de Dom Bosco, no seminário de que onde ele foi seminarista, né, um dos exemplos e patronos que os formadores apresentavam para o seminarista, como zelo pastoral, era São Francisco de Sales, né? E no convite eclesiástico, Dom Bosco deu 2 anos junto de São José Capasso, em Turim também, São Francisco de Sales estava muito presente, né? Então, não sei se respondi, né, mas em todo caso é o seguinte, como bispo, ele foi sempre um modelo de zelo pastoral, né? Aí você falou da Filoteia, né? Isso. A Filoteia, ou Tratado da Verdadeira Devoção, é um livro na qual ele chama de devoção. Esse barulho tem para vocês também? Não. Não? Bom, em todo caso, se não tem para vocês, tá bom, porque para mim tem, mas para mim não atrapalha. Tá. Em todo caso, é o seguinte. Oi? Para nós também não, tá ótimo. Tá bom. Então, o livro Introdução à Vida Devota, né, é um dos clássicos da espiritualidade, São Francisco de Sales. Então, ele propõe uma vida devota, isto é, uma espiritualidade, né, enfim, um caminho de santidade, e devoção pode significar também isso, espiritualidade, santificação, entende? Para as pessoas, não importando o estado de vida da pessoa, né? Ele propõe um caminho de santificação muito simples. Daí porque, no início, eu disse, né, porque que eu me simpatizei com São Francisco de Sales. Ele antecipou o Concílio Vaticano II na afirmação de que a vocação à santidade é para todos. E para isso, ele resume, né, a sua espiritualidade
no termo amor. Amor para com Deus, amor para com o próximo. E no amor se resolve tudo, né? Essa expressão é minha, mas para dizer o seguinte, né? Que São Francisco de Sales diz assim, inclusive dizia para Santa Joana de Santal, se você estiver rezando com a comunidade e vier um pobre, né? Deixa a oração e vá atender o pobre, né? Para dizer o seguinte, é mais importante amar a Jesus Cristo no pobre, né, do que dizer que ama Jesus rezando. Deu para entender? Então, para dizer assim, é uma simplicidade de uma espiritualidade prática mesmo, né? Isso. Porque para ele o que conta é o amor a Deus, amor ao próximo. Claro que teria muita coisa para falar, né, sobre a introdução à vida devota. Em todo caso, é um livro muito simples, inclusive o livro é composto de capítulos curtos. Ele era muito didático, ele dizia o seguinte, se eu escrever um capítulo longo, o pessoal folheia e vê que o capítulo é longo, então nem começa a ler. Quando vê que o capítulo é curtinho, não, dá para terminar aqui em 2 minutinhos, aí lê, né? E ele é muito prático, didático também, quando apresenta, assim, imagens, né? Faz analogia com a natureza. Então, tudo aquilo que a mãe ensinou a contemplar na natureza, ver as abelhas que recolhem o néctar, depois que preparam o mel, né? Tudo isso ele utiliza no livro, para dizer assim, olha, é fácil ser santo, né? Isso, e é muito importante isso.